Limpa a tela, que eu quero ver Marcos Couto na tela, com o governador do estado, Jackson Barreto, ao vivo, 5h10. Cinco e 10, Gilmar. E hoje, momento histórico e momento de muita festa para a classe estudantil. E falando em marco histórico, marcado pelo governador de Sergipe, Jackson Barreto. Ele que esteve assinando a ordem de serviço para ampliação e também reforma do Colégio Ateneu Sergipense. Aqui falar com o governador Jackson Barreto. Boa tarde para o senhor e obrigado pela entrevista, governador. E de antemão, o senhor chorou ou não chorou? Hein? O senhor chorou ou não chorou? Chorei de emoção, né? Afinal de contas, eu fiz exame de admissão para o Ateneu. Fui aluno daquela casa, daquela fábrica de talentos de Sergipe, não é? A escola que eu acho assim que representa o marco da educação pública no nosso estado. Eu fui membro do Grêmio Clodomir Silva, no Ateneu. Eu fui da geração de Wellington Mangueira. Comecei a fazer política estudantil no Grêmio Clodomir Silva. O Grêmio de Joel Silveira, aquele jornalista que foi nosso repórter da Segunda Guerra Mundial, não é? E sergipano, que tem uma ponte aqui com o nome dele, que Deda homenageou. Então foi no Grêmio que a gente aprendeu a fazer política, dali para a universidade também, na política estudantil. E aí, na vida pública, como governador, a emoção é de um ex-aluno do Ateneu que lembra perfeitamente o que era aquela escola, o modelo daquela escola para o nosso estado. Uma escola que produziu grandes talentos do povo sergipano, homens e mulheres em todas as profissões. Então, eu, naquele momento, como governador do estado, assinar a ordem de serviço para fazer a reforma daquela casa de ensino, claro que a gente se emociona. Um investimento de quase 7 milhões de reais que vai ser patrocinado pelo Banese, pelo Banco do Estado. E acredito que daqui a um ano nós estaremos inaugurando, entregando aquela casa de volta à educação, aos estudantes que estavam lá felizes. Falou o Grêmio, falou a USES, numa euforia tão grande que contagiava a todos. Foi um momento de muita emoção, de muita alegria, porque o ambiente era altamente festivo, por saber que aquela escola, há mais de um ano esperando a sua reforma, e foi agora definida. Governador, e naquela época dava para colar? Alguém chegava a colar ou era talento mesmo? Talento, porque fazer exame de admissão para o Ateneu naquela época era como se fosse um vestibular, Marcos Couto. Não era qualquer um que passava no exame de admissão do Ateneu, até porque nós não tínhamos muitas escolas na rede pública para proporcionar o ginásio científico ou clássico, não é? E dali então você tem que fazer a universidade, só tinha em Sergipe a Faculdade de Direito, a Faculdade de Economia, a Faculdade de Química, a Faculdade de Serviço Social, e na década de 60 foi criada a Faculdade de Medicina. A universidade nasceu em 67, quando eu já era aluno da Faculdade de Direito da nossa Universidade Federal de Sergipe. Previsão para reforma e ampliação? É um ano. Estava lá o construtor, a empresa que ganhou a licitação, e garantiu aos estudantes que, havendo o fluxo natural da obra e pagamentos certinho, daqui a um ano estaremos inaugurando a reforma do Ateneu. E eu feliz, porque deixando o governo e deixando aquela casa de ensino na mão dos estudantes reformada, e tenho orgulho de dizer, eu passei por aquela escola, e eu fui o governador que reformei, fiz a mais bela reforma da história do Ateneu. Governador, me permita, Gilmar gostaria de interagir conosco. Pois não, Gilmar? Governador Jackson Barreto, boa tarde para o senhor. Eu ainda tive a oportunidade e a felicidade de fazer o último exame de admissão de um dos colégios mais tradicionais de Sergipe, o Colégio Estadual Murilo Braga, de Itabaiana, que é um dos mais importantes também, né? E eu sei, exame de admissão era um vestibular fortíssimo, Itabaiana. Mais importante. Perfeito. Então, governador, e... Vestibular duro, né, Gilmar? Vestibular duríssimo. Eu pergunto ao senhor... É uma referência do Estado. Não tem a menor dúvida. Eu pergunto ao senhor, e as emendas impositivas? As emendas impositivas foi uma discussão muito boa, né? Chegamos ao... foi uma beleza, porque chegamos a um consenso. Há 15 dias atrás, no gabinete da senadora Maria do Carmo, eu me reuni com o deputado André Moura, Fábio Reis, Fábio Tidieri, Adelson Barreto, pastor Jone, e discutimos uma proposta ali ao lado da senadora. Como a situação não tinha os votos necessários para aprovar uma emenda de bancada impositiva, nem a oposição tinha também
os votos necessários para aprovar uma emenda de bancada, uma emenda impositiva, eu fiz então a proposta. Qual foi a proposta? A situação votaria na emenda da oposição e a oposição votaria na emenda da situação. O bom senso. Apenas houve uma pequena divergência do senador Valadares, mas ele chegou ao entendimento, porque ele compreendeu que a maioria queria, era realmente um entendimento, porque dessa forma o Estado saiu beneficiado com uma emenda de 81 milhões de reais para a saúde. Não há burocracia, porque se trata de emenda impositiva, fundo a fundo com a saúde. O Estado está ampliando o seu serviço de saúde do Estado, precisa desses recursos, graças a Deus a bancada compreendeu, e eu quero aproveitar para agradecer a todos os deputados federais de Sergipe e a todos os senadores, dizendo o comportamento do deputado André Moura, que nos apoiou desde o primeiro momento. Estive pessoalmente no gabinete do senador Amorim, estou falando aqui agora na televisão pela primeira vez, você em primeira mão. E eu fui pedir a todos, porque eu fui em nome do nosso Estado, do Estado de Sergipe, já que a saúde é o grande questionamento da sociedade, e nós estamos agora ampliando o hospital de Nossa Senhora da Glória, vamos reabrir a maternidade em Udete Batista, vamos abrir novos 100 leitos no USE, queremos colocar a ortopedia e o centro cirúrgico para funcionar no Gessé Fontes, lá no município de Estância. Então é uma série de obras que estamos fazendo, ampliando, vai melhorar a maternidade da Capela, vamos ampliar o hospital de Nossa Senhora do Socorro. Tudo isso precisa de recursos no próximo ano para segurar essa rede de saúde do Estado. Então eu quero aqui agradecer a todos. Acho que teve um final feliz, algumas discussões, mas é natural do processo político. O canal de Xingó, governador? O canal de Xingó, ontem à tarde eu conversei com o deputado André Moura, porque o ano passado foi retirado da emenda da obra do aeroporto 30 milhões. E eu procurei o senador Romero Jucá, que é o líder do PMDB no Senado, e pedi a ele para que o relator do Orçamento da União, do OGU, colocasse uma emenda do relator no Orçamento Geral da União. E o Romero Jucá conseguiu colocar 40 milhões para a obra do aeroporto, que foi o dinheiro necessário para completar com os 70 milhões que nós tínhamos, porque a obra do aeroporto está orçada em 110 milhões. Então eu sugeri ao deputado André Moura, com o prestígio que ele tem com o governo, através do relator do Orçamento da União, que é o Cacá Leão, deputado federal da Bahia, nosso amigo e companheiro, para que ele pudesse colocar uma emenda do relator dentro do OGU, e André Moura, com o prestígio dele, libera junto ao governo do presidente Temer no próximo ano. E André Moura gostou da ideia e se comprometeu, e ontem anunciou. Não precisa se preocupar com a questão do canal do Xingó, até porque nem o projeto básico do canal ainda está pronto. A ex-presidente anunciou que agora em outubro já estaria pronta a primeira etapa da primeira fase do projeto básico. E não está pronto. A avaliação é que em junho de 2018 haverá essa possibilidade do projeto estar pronto. Aí então é quando o deputado poderá, através do Orçamento Geral da União, buscar esse recurso para o canal do Xingó, que é uma obra importante e estruturante para o nosso Estado. A gente volta com o Gilmar. Pois não, Gilmar? Exato. Sobre as emendas, eu entrevistei na manhã de hoje na Mix FM o senador Antônio Carlos Valadares. Vou repetir palavras dele, entre aspas. Eu esperava que o governador do Estado assumisse a liderança nessas emendas pela implantação, pela luta do canal de Xingó. Mas ele, na hora de assumir, bateu fofo e preferiu emenda para a saúde. Essa ranzinzazinha não vai acabar não, é, governador? Ô Gilmar Carvalho, essa ranzinzazinha você tem que procurar saber do senador, porque eu fui a voz do consenso. Você veja o que é que eu propus. Eu propus que a situação apoiasse a emenda da oposição, e a oposição apoiasse a emenda da situação. A única voz destoante foi do senador Valadares. Então, essa ranzinzazinha você tem que procurar saber dele, não é? Porque, ao final, ele compreendeu que a bancada estava toda voltada para esse entendimento, e com esse entendimento, então, a gente conseguiu votar ontem e aprovar. Você veja, eu já mostrei aqui que a obra do canal do Xingó, ela andou, porque nós conseguimos. Eu fui atrás do deputado André Moura e ele conseguiu com o governo recursos para financiar o projeto básico, porque nem o projeto básico nós tínhamos. E o projeto que ficou definido, que estaria pronto agora em outubro, não está pronto.
A perspectiva é que vai estar pronto em junho do próximo ano. Então, eu sugeri ao deputado André Moura, que aceitou a nossa sugestão e se colocou à disposição para levantar os recursos através do Orçamento Geral da União. Governador, há alguns dias, alguns vídeos foram postados nas redes sociais, principalmente no WhatsApp, maculando a imagem do vice-governador Belivaldo Chagas. E o senhor pediu, então, à polícia investigação. O porquê exatamente desse pedido? E do governador também. Olha, o vídeo ofendia a imagem do vice-governador e também do governador. Então, nós encaminhamos isso para a Delegacia Especial, não é? Que é de crimes cibernéticos, para fazer uma avaliação, né? Já foi encontrado logo de início o número dos telefones usados e os nomes dos proprietários. A delegada fez ofício às empresas, né? Às operadoras, e as operadoras, dentro de 10 dias, 12 dias, deverá estar informando a delegada, e a partir dessas informações ela irá chamar os responsáveis pelos vídeos para um depoimento na delegacia. Nós não vamos deixar essas coisas correr à vontade, porque nós sabemos que se não tomar providência agora, vai virar uma baixaria muito grande. E você sabe perfeitamente de onde é que partiu isso, não é? Não precisa me perguntar, por favor. Eu não sei, eu preciso que o senhor diga de onde saíram esses vídeos. Eu vou lhe dar um bombom, porque você não sabe, viu? Viu, Gilmar? Como é que ele brinca? Pepepé, você sabe, Gilmar. Ele fazer uma outra pergunta, por favor. Os concursos para agentes prisionais, Marcos, os concursos para agentes prisionais e da Polícia Militar, efetivamente, serão realizados quando? Olha, o edital, a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, junto com a Secretaria de Segurança Pública e Secretaria de Justiça e a Procuradoria, estão comprometidas com o governo que o edital sairá em dezembro. E o concurso será realizado no próximo ano. Não temos definição da data ainda, porque a burocracia é uma coisa infernal. Não dá para eu fazer uma avaliação e um anúncio aqui. Mas saindo o edital no final do ano, é claro e evidente que nós faremos o concurso no próximo ano. E vai sair os editais. Os editais irão sair. Duas perguntas, por favor. Com o refis, que foi aprovado recentemente pela Assembleia, proposto então pelo governo, o senhor avalia que haverá uma negociação boa, por exemplo, com a Petrobras? Eu acho que deve ser o assunto mais importante. Ainda hoje pela manhã eu tratei com um dos advogados lá em Brasília, e pedi para que ele marcasse uma audiência com o diretor, um dos diretores da Petrobras, que está encarregado dessa área, e já me informou que o Conselho da Petrobras já fez análise, e nós estamos trabalhando para ver se esses recursos do refis, a Petrobras faça um entendimento conosco para liberar justamente uma parte da dívida que tem, e a outra parte com a Sergás. Essa poderá demorar um pouquinho mais, mas acredito que este ano todos os dois problemas ligados à Petrobras, está havendo muito boa vontade para que a gente faça o entendimento, que seja na base de um consenso bom para a Petrobras e bom para o Estado. A última pergunta, por favor, que o governo estaria interessado no pedido de empréstimo junto à Caixa Econômica Federal, que inicialmente poderia ser de 500 milhões de reais, depois uma informação de 380. O governo já definiu esse empréstimo com a Caixa? Nós já definimos, mandamos uma proposta para a Caixa Econômica, que está sendo analisada no valor de 360 milhões, mas há informação que a Caixa fez uma avaliação da situação do Estado e que o Estado poderá aumentar esse valor desse pedido de empréstimo. De sorte que nós mandamos para a Assembleia Legislativa esse pedido, pedindo a autorização da Assembleia. Você sabe, aquela luta inteira do Proinvest, nós já prestamos contas de 230 milhões, mais ou menos, do Proinvest. Ou seja, falta aí de prestar conta de mais ou menos uns 10 milhões para ter acesso à segunda parcela do Proinvest. Ou seja, o grosso do Proinvest nós já utilizamos, já pagamos, já prestamos conta. Através dos recursos que nós tomamos no BNDES.
Bem, acontece que nós também, no governo de Marcelo Deda, fizemos um financiamento no BNDES para o Sergipe Infraestrutura, que já prestamos conta desses recursos, e do Sergipe Cidade, que falta prestar conta de um valor muito pequeno, a parte final. Então, o Estado demonstrou na análise da Caixa, as informações que eu obtive, que tem capacidade de um endividamento maior. E o que eu quero com esse empréstimo é cuidar das rodovias do Estado, que estão em estado de calamidade pública. Primeiro, porque são rodovias velhas. Segundo, porque o Estado já gastou, eu não vou falar que investiu, que nós não investimos. Nós gastamos mais de 10 milhões este ano em asfalto, recuperando rodovias, mas eu quero que a população, pelo amor de Deus, compreenda que tivemos um dos invernos mais rigorosos depois de tanta seca. Um inverno rigoroso, é você botando asfalto, é você tapando buraco de rodovia e a chuva levando, e o povo reclamando com razão, e eu aqui sofrendo porque não tenho recurso suficiente. O pouco que tenho, aplico na recuperação das rodovias, a chuva vem, leva o asfalto e eu tenho que botar... Tem uma rodovia aqui, a de Tobias Barreto, que eu já recuperei este ano 3 vezes. A de Porto da Folha, na Lagoa do Rancho, eu já recuperei esse ano 3 vezes. Então, só o que eu me lembro desse exato momento. Então, a gente está lutando para, através desse empréstimo, nós queremos que pelo menos 200 milhões, 200 e poucos milhões, sejam aplicados na recuperação das rodovias do nosso Estado. Para finalizar, governador, eu sei que o senhor está com uma reunião agora com o secretário de Infraestrutura, Valmor Barbosa, e com o secretário de Estado da Saúde, Almeida Lima. O senhor está com a língua coçando porque tem várias ações para ser apresentadas. Não está coçando, não. O assunto que eu tenho com o secretário Almeida Lima, agora, em primeira mão, aqui no programa, com a procuradora, a doutora Aparecida, e o secretário Valmor, trata-se da rescisão do contrato da obra do Hospital do Câncer, que eu anunciei a semana passada, que a Secretaria de Saúde já está tomando as providências, e eu convoquei uma reunião do secretário com a procuradora e o secretário de Infraestrutura, porque eu quero saber em que pé está, né, o andamento, né, do processo para rescisão. Se for amigável, tudo bem. Se não for amigável, vamos para a justiça. Agora, esta empresa não tem capacidade técnica, não tem capacidade financeira e não tem compromisso para fazer o Hospital do Câncer. Quer mangar do governo do Estado e quer mangar e zombar do povo sergipano. Primeiro, porque não tem capital de giro. Segundo, porque mergulhou o preço de forma exagerada. Terceiro, porque não cumpriu até agora uma etapa do cronograma das obras. Hoje teríamos que ter mais de 20% da obra e não temos mais do que 3%. Então eu cheguei de viagem hoje, meio-dia, 2 horas da tarde, já fui lançar a obra do Ateneu, já estou aqui vendo a rescisão do contrato, não é, do Hospital do Câncer. Em seguida, tem uma reunião com a bancada dos deputados estaduais que apoiam o governo para tratar do projeto que está na Assembleia, do pedido de empréstimo. Viajo amanhã de manhã para o Piauí, aonde, com muito orgulho, vou receber uma medalha do mérito do governo do Piauí. Afinal de contas, é uma história de vida pública, reconhecida por todos, por onde eu passo, de luta, de compromisso social, de luta pela democracia. Vou ser homenageado pelo governo do Piauí. Retorno na sexta-feira pela manhã, chego aqui às 10 horas, 11 horas tenho reunião com a equipe do pessoal da Termoelétrica, porque já reuni essa semana com o pessoal que vai construir a rede de energia do Projeto Jardim, da geração de energia que vem da termoelétrica, a linha Xingó, Jardim, Conjunto Jardim, até Xingó. Você veja, já estou tratando da geração de energia, que vai gerar 600 empregos a construção dessa rede de energia, não é? 200 quilômetros do Conjunto Jardim, Jardim Xingó, e nós estamos trabalhando, você vê. Chego sexta-feira de manhã, já tenho uma reunião com a termoelétrica, já tive a semana uma reunião para cuidar da construção da rede de energia. É dessa forma que eu dou o meu esforço total em favor do meu Estado e do povo sergipano. Obrigado, governador Jackson Barreto, carregado de energia e trazendo em primeiríssima mão para a TV Atalaia, a TV dos sergipanos. Todos os assuntos que eu falei aqui, todos os assuntos que eu falei aqui, vocês estão vendo em primeira mão aqui nesse programa, Marco, através de você e do Gilmar. Muito obrigado, governador, mais uma vez pela atenção, e ao secretário de Comunicação Social do Governo do Estado, Salles Neto. Em primeira mão,
aqui no Cidade Alerta Sergipe, com imagem de Augusto Beca, apoio de Alan McLaren, Marcos Couto, direto do Palácio de Veraneio para o Cidade Alerta Sergipe. Gilmar. Antes de chamar o break, eu quero dizer que eu fui o primeiro e durante muito tempo o único a denunciar em Sergipe que essa empresa que ganhou, o consórcio, das duas empresas que ganhou o consórcio, a licitação para construir o Hospital do Câncer, não construiria a obra.